Bom dia a todos. A receita que eu vou apresentar hoje é um bolo gelado de laranja. É um bolo assim muito simples de fazer e eu tô passando mais porque algumas pessoas me pediram. Até não sei se é o que vocês procuram, mas dentre várias que eu tenho, essa é a receita que eu mais gosto, porque o bolo não fica seco, o bolo fica molhadinho. Até vocês têm que assim guardar na geladeira e ele vai com uma calda por cima e o diferencial é essa calda. Então, é um bolo assim que é bem gostoso e fica com uma textura muito boa. E a receita por escrito vocês vão encontrar no meu blog. É só acessar o link aí embaixo do vídeo, que vai dar direto lá na receita, e lá vocês podem imprimir. E até eu acho que fica melhor, porque daí vocês não precisam estar escrevendo a receita. Então, vamos à receita de hoje. Eu vou começar a receita batendo as gemas e as claras eu vou bater em neve. Aqui eu já coloquei as gemas. Eu vou adicionar o açúcar e o óleo. Eu vou bater esses três ingredientes na batedeira. Agora tem que bater bem. Então agora eu vou bater. Aqui eu já bati bastante tempo. Aí vocês têm que bater bastante até ficar assim. Ele fica uma massa pesada e fica assim meio branquinho. Agora eu vou adicionar um pouquinho de suco de laranja. Só um pouquinho. Eu vou usar 200 ml, mas eu vou adicionar só um pouquinho. E vou bater mais um pouco. Eu bati mais um pouco na batedeira até ficar assim, fica um pouquinho mais macio. Aqui eu transferi numa tigela porque eu vou bater as claras em neve. Agora eu vou adicionando farinha de trigo, vou peneirar. Eu vou adicionando um pouquinho de suco de laranja e vou misturando até terminar toda a farinha de trigo e o suco. E o suco aqui eu só espremi e coei, não tem adição de água. Então eu vou misturando. E vou fazendo isso até terminar toda a farinha de trigo. Bom, aqui eu fui alternando o suco de laranja com a farinha até dar esse ponto aqui. Fica uma massa assim bem bonita. Agora eu vou deixar reservada essa massa e vou bater as claras em ponto de neve na batedeira. Aqui eu já bati as claras em neve, agora eu coloco aqui dentro da massa. Agora é só misturar as claras em neve com a massa. Aqui eu já mexi um pouco das claras. E agora quando estiver nesse ponto aqui, ainda que não está muito bem misturado, eu adiciono o fermento em pó. Vou dar uma peneirada. E agora eu vou mexer até dissolver bem o fermento. Bom, aqui eu já misturei todo o fermento e as claras em neve. E aí a massa fica assim, fica uma massa bem bonita. Eu tenho várias receitas de bolo de laranja, mas essa é a melhor receita que eu tenho. Essa massa fica muito bonita e com uma textura muito boa. Então agora eu vou colocar na forma. A forma que eu vou usar, ela é de teflon e ela é de fundo removível. Mas vocês podem utilizar qualquer tipo de forma. E como ela é de teflon, eu só vou untar com margarina. Então eu coloco margarina aqui no fundo e em toda a lateral. Então não há necessidade de colocar farinha de trigo. Aqui eu já untei toda a forma e não há necessidade de colocar muita margarina. Eu só pincelei com o pincel, só para ficar mais fácil para desenformar. Mas não há necessidade de colocar muito. E agora é só colocar aqui na forma. Aqui eu já coloquei toda na forma, agora eu vou levar para assar. Aqui o bolo já assou e eu já desenformei. Eu tava com pressa de desenformar o bolo e daí na hora que eu desenformei, acabou saindo o desenho da parte de cima do bolo. Mas não tem problema porque eu vou colocar uma calda por cima, não vai aparecer. Mas vocês esperam esfriar bem para poder desenformar. E agora tem que furar o bolo inteirinho, porque eu vou fazer duas caldas. A primeira calda eu vou colocar aqui para o bolo não ficar muito seco, porque vai ser guardado na geladeira. Tem que ser guardado na geladeira por causa da calda. O bolo não fica assim, não fica tão seco fazendo uma calda. Então, vocês furam ele inteirinho assim. Pode ser com garfo ou com faca. Aí, depois que eu furei todinho o bolo, agora eu vou colocar a calda. A calda aqui, eu coloquei suco de laranja natural, espremi e coei. E coloquei um pouquinho de água e açúcar. Açúcar aqui a gosto. E agora eu vou molhar com essa calda aqui. Tem que molhar inteirinho o bolo. Pode molhar bem, porque se for guardado na geladeira, ele não fica tão seco. Todo bolo guardado na geladeira, vocês têm que molhar bem,
para ele não ficar tão seco. Então agora eu vou molhar inteirinho com essa calda. Aqui eu já molhei todinho o bolo. E agora eu pego a laranja, eu tiro toda aquela parte branca da laranja. Agora eu vou tirar a semente e vou tirar essa pelezinha da laranja. Vou colocar aqui em cima do bolo, porque além de dar uma digestão melhor, ele fica com um sabor bem gostoso o bolo. Aí vocês tiram assim com cuidado, para não desfazer o gomo. Vou deixar só essa parte aqui do gomo da laranja. Agora aqui eu já tirei toda a semente e a pelezinha da laranja. Aqui não tem importância ficar um pouquinho. E agora eu coloco aqui em cima do bolo. E agora eu vou preencher todinho aqui os espaços com laranja. Bom, aqui eu já coloquei toda a laranja aqui em cima do bolo. E depois de pronto ficou assim. Agora eu vou fazer uma calda que vai por cima. Agora eu vou fazer a calda, vai tudo no fogo. Então eu vou colocar o suco de laranja. Esse suco de laranja é natural, sem adição de água. E eu espremi e coei. Eu vou adicionar um pouquinho de água. Vou adicionar também o açúcar. Eu vou adicionar também o amido de milho. Agora eu vou dar uma misturada só para dissolver o amido de milho. Ainda estou com o fogo desligado. Aqui eu já dissolvi bem o amido de milho e já liguei o fogo. E agora vocês têm que mexer até ele engrossar. Então agora eu vou mexer aqui. Daqui a pouco mais eu mostro o ponto que tem que ficar. Bom, aqui eu já desliguei do fogo e o ponto da calda é esse daqui. Ele fica mais grosso e vocês não podem parar de mexer. Tem que sempre mexer, porque senão ele gruda no fundo da panela e daí estraga todinho. E daí também empelota por causa da maisena. Aí o ponto da calda é esse. Agora é só colocar a calda aqui em cima. Aí vocês têm que colocar com ela ainda quente, porque senão, depois que esfria, ela endurece e daí não dá pra vocês colocarem, não fica com uma caída muito boa assim em cima do bolo. Então vocês colocam assim, se tirar do fogo, já coloca ela aqui em cima. Agora eu vou colocar todinha aqui em cima. Bom, aqui eu já coloquei toda a calda em cima do bolo e depois de pronto ficou assim. Agora eu vou levar um pouco na geladeira para gelar antes de servir, porque é gostoso comer ele bem geladinho. E também, depois a calda também geladinho, ela endurece um pouquinho. Então agora eu vou levar na geladeira, daqui a pouco mais eu corto para mostrar para vocês como ficou por dentro. Bom, então agora eu vou cortar. Vou cortar na parte onde tem a laranja. Pegar aqui com cuidado para não estragar o bolo. Aí no meio fica assim, ele fica assim um bolo assim bem alto. Vou pegar aqui mais de perto para mostrar para vocês aquele que eu cortei. E depois de pronto fica assim, a massa fica bem fofinha. Eu tenho várias receitas e essa aqui é a melhor, essa que eu tô passando para vocês. E fica uma massa assim, com uma textura muito boa, olha só. Bem fofinha. Bom, espero que vocês consigam fazer a receita e que gostem. A laranja aqui, ele dá um sabor bem gostoso na hora que vocês vão comer, porque daí não fica aquele bolo seco, é puro só a massa. Fica assim com uma calda, a calda também fica bem gostosa. E aí a receita fica assim. Até mais.